Wellington, boa noite e bem-vindo a mais uma edição do Hora 10 da Noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite ao colega Joseph e também a você assistindo a Hora 10. É um prazer estar aqui. É um prazer também recebê-lo, Wellington, e vamos exatamente começar por si. Vamos olhar, a princípio, para esta confirmação deste envio dos caças. Acontece que a Dinamarca e os Países Baixos vão então enviar caças F-16 para a Ucrânia, um anúncio que aconteceu durante a visita do presidente da Ucrânia a estes dois países para finalizar este acordo de entrega. Como é que podemos aqui olhar para esta confirmação avançada? Mais uma propaganda, vamos aí confirmar aquilo que tenho falado aqui no programa com alguns colegas também, não sou uma voz isolada nessa expectativa, de que é mais uma propaganda em torno de uma arma revolucionária que não promove revolução alguma para um cenário de guerra já perdido para a Ucrânia. Eu acredito que seja mais um Javelin com asas, mais um Leopardo com asas, mas qualquer coisa que já comentamos aqui, que dizíamos, não vai resultar em alteração do cenário de derrota da Ucrânia, que está consolidado. Repito aqui na televisão a exaustão, para que não haja contradição na minha análise, de que a guerra, que para os russos é uma operação militar especial, foi perdida pela Ucrânia no terceiro dia, quando o espaço aéreo deixou de ser ucraniano e os russos controlam o espaço aéreo daquele país com o qual confronta. Então, Dorivaldo, falar sobre o F-16 nesse momento é fazer propaganda de um avião, porque a Ucrânia não terá condição de receber esse equipamento. Falam que para o ano novo, aí eu pergunto a você, vai haver ano novo para a Ucrânia? Nesse ritmo de perdas e baixas, dificilmente a Ucrânia terá condição de apresentar um país e um exército pronto para o enfrentamento contínuo com uma potência militar como a Rússia. Eu falo também que a preparação dos pilotos ela já é visivelmente precária e, por isso, já tem sido propagada a exaustão para que sirva de desculpas pelo fracasso, e como o F-16 é um investimento alto dos Estados Unidos da América, eles vão culpar os pilotos mal treinados e não os equipamentos que serão certamente abatidos. Uma outra questão é que a Ucrânia não possui pistas em condições de usar um F-16. E nenhum país vai se atrever a permitir que esses caças saiam a partir dos seus respectivos solos, porque isso caracterizaria uma participação direta no confronto. Ora, para o F-16 sair do solo, ele precisa de pista extremamente plana e limpa, porque senão a turbina, ela puxa toda a sujeira e pode causar uma pane antes mesmo do avião sair do solo. Então, Dorivaldo, existe muita mentira em torno desse F-16 aí para a Ucrânia, mais uma propaganda cínica de uma NATO que não tem nenhum remorso em matar o ucraniano e vai ser até o último, né? A Polônia já está no aquecimento para ser o polonês, a ser o próximo a entrar na máquina de moer carne da NATO, porque é isso que transformaram pessoas em vidas. Então o F-16 não vai ser revolução coisa alguma. Se chegar, não sai do solo e vai ser mais um vexame da NATO para essa guerra que a grandeza que a NATO deveria ter de admitir que perdeu, eles não terão, e estamos aí numa evolução constante, numa pré-guerra mundial que já se espalha por diferentes países. Wellington, vamos então olhar aqui para o segundo assunto desta noite, em meio aos exercícios militares da Coreia do Sul e dos Estados Unidos que tiveram início. A Coreia do Norte também está aqui em destaque, pois Kim Jong-un dirigiu um teste de mísseis de cruzeiro. À volta deste assunto, quais são então as suas reações? Dorivaldo, toda movimentação militar
com a presença norte-americana naquela região, deverá sim ser vista como uma ameaça à integridade territorial da Coreia do Norte. Então, no direito consagrado internacionalmente, inclusive, de defender as suas fronteiras, a Coreia do Norte, que dispõe de mecanismos de defesa que são também dissuasivos, no caso específico aí, armas nucleares, está fazendo com que não apenas sul-coreanos e norte-americanos percebam de que é um jogo perigoso. Manobras militares com um contingente cada vez mais robusto deve ser visto pelo norte-coreano, e tem sido visto dessa maneira, como uma ameaça, como uma provocação que poderia vir a culminar com algum tipo de agressão direta. No afã de defender as suas fronteiras, o líder norte-coreano fez um teste agora com novos mecanismos, fez inspeção das forças marítimas, dando recados diretos de que a Coreia do Norte também está de prontidão para uma eventual ameaça consolidada. Então, Dorivaldo, sempre que eu falo da Coreia do Norte aqui, eu digo que se a Coreia do Norte não possuísse armas nucleares, não existiria como ela existe hoje. Já teriam derrubado o governo, já teriam promovido algum tipo de primavera, porque é um método já consagrado pelos civilizados ocidentais em países que eles julgam desafetos e aí demonizam como ditadura, como autocracias. Eles criam assim nomenclaturas espetaculares para justificar o crime que é deles, não é? Vimos isso no Iraque, na Líbia, vimos isso em diversos países, e a Coreia do Norte, extremamente, usando uma palavra da moda, vacinada, não é? Ela busca mostrar que possui armas para promover um estrago recíproco. E por isso eu não acredito que haja uma evolução de uma guerra contra a Coreia do Norte, exatamente por ela ser um país que por muito tempo ainda vai ser difícil sofrer algum tipo de primavera e que possui armas e tem disposição para usá-las se necessário for. Então, Dorivaldo, é mais uma manobra militar que vira um grande acontecimento na mídia espetaculosa que é a mainstream. Vamos então ao terceiro assunto desta noite. Wellington, a presença destes líderes dos Balcãs e da Ásia para o Dia Nacional da Hungria, o que é que reflete? Reflete que a Hungria busca uma política menos dependente de uma União Europeia e de uma Europa, de um modo geral, que discrimina a Hungria, que diz que a Hungria é corrupta, que a Hungria é uma ditadura, que a Hungria é o patinho feio da União Europeia ou da Europa. Você que escolhe aí qual é o melhor. Então, o húngaro, buscando sobreviver, aponta os seus interesses para regiões que recebem o país e o povo com respeito, com empatia, com interesse de parceria ganha-ganha e, paradoxalmente, né, são países distantes dos civilizados europeus. E eu faço questão sempre de mencionar essa expressão civilizados europeus como uma ironia, não é? Porque eu vivo aqui e acho tudo isso uma grande hipocrisia. Porque de civilização mesmo só existe o rótulo.
Então, é preciso que sejam ditas as verdades de uma maneira muito tranquila, como eu tenho dito, até porque o horário do programa exige um esforço físico enorme. Eu não tenho vigor, o mesmo vigor que eu tenho, por exemplo, no Conexão Angola, que é mais cedo. Mas, Dorivaldo, voltando aqui ao tema, eu quero dizer que os Balcãs e também alguns setores do continente asiático e, principalmente agora, essa aproximação com a Turquia é muito mais interessante para a Hungria do que buscar conquistar uma Europa que está em franco processo de decadência e que tenta impor regras que os seus respectivos países não conseguem aplicar dentro dos próprios territórios. Então, quando você faz uma avaliação de que os grandes milionários turcos, por exemplo, estão investindo na Hungria, você percebe que existe aí uma geopolítica, não é? E um movimento econômico financeiro que está fora dos holofotes, mas que atende demandas diretas de países e povos. Então, o que o Viktor Orbán faz na celebração do Dia Nacional, ao convidar países distantes desse universo que nós normalizamos como um universo de países civilizados, ele tenta conquistar o seu povo através de políticas econômicas e atração de investimentos internacionais e também de destinos, não é, para aquilo que a Hungria produz, para que ele possa manter uma popularidade em alta, ele possa dar respostas que a sua sociedade questiona e que tenta conquistar através de atores que respeitam e apresentam esse respeito na prática, numa parceria, como eu falei, ganha-ganha. Então, eu vejo como algo, um gesto de sobrevivência, mas muito inteligente, porque não faz com que os húngaros se curvem às exigências impostas pelos civilizados. Wellington, boa noite e até a próxima. Boa noite, Dorivaldo. Boa noite ao colega Joseph. Obrigado pela exposição fantástica nessa noite. E a você assistindo ao Hora 10, é sempre bom estar aqui. Espero encontrá-los em novas oportunidades. Um grande abraço. Grande abraço aos dois.